Olá, amigos da TV Estadão. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho. Antes de mais nada, é uma honra recebê-lo aqui até o Estadão para a gente debater um pouco sobre o Santos, os caminhos do Santos tem aí para o futuro, a próxima temporada e começando já com a atual temporada. Te surpreende essa classificação do time, essa posição que o time está no Campeonato Brasileiro ou não, presidente? Bom, antes eu quero agradecer a acolhida, dizer que é um prazer estar aqui, poder falar para o esportista em geral e para o santista em particular. Obrigado por essa rica oportunidade. O Santos está numa fase que a gente diz de transformação do time, né? A gente vem de 2010 para cá, dos 3 anos mais vitoriosos do Santos depois da Era Pelé. Disputamos 8 finais e ganhamos 6 títulos, né? Então é o período mais vitorioso desde o início da nossa administração, 2010, depois da Era Pelé. E há uma máxima no futebol que você, quando vence e conquista bastante, há uma espécie de um fastio de vitórias e depois alguns dizem que o time vira o fio, outros dizem que você repetem a frase famosa que diz que a vitória é uma doença que só a derrota cura, né? Essa é uma frase do Mário Filho, que ficou famoso no jornalismo esportivo e que dizia que quanto mais um time ganha, mais se aproxima da derrota. Por isso que no futebol é muito difícil um clube ganhar um campeonato, mais difícil ganhar 2 e quase impossível ganhar 3 consecutivos. Então, dentro dessa lógica do futebol que a gente acompanha em todos os clubes, o Santos teve um período de muitas conquistas, né? E depois saíram jogadores, saiu o técnico, vendemos atletas, isso é natural, depois de grandes vitórias. Então a gente está num período de remodelar o time, né? A gente está trazendo muitos jogadores da base e a gente está mesclando jogadores da base, jogadores jovens, com uma espinha dorsal de jogadores mais experientes. E esse é um período de adaptação. Então, dentro desse período de adaptação, essa posição hoje do Campeonato Brasileiro, se não é a posição que o torcedor quer, é aquele que a gente imagina que possa conseguir dentro desse período de remontagem de um time, né? Então, porque a expectativa, né, com essa transição toda, a troca de treinador, a saída principalmente do Neymar, que era o grande símbolo, o grande catalisador do time, tudo isso mexe com qualquer time, né? Qualquer time que tenha umas perdas desse tipo aí, a gente sabe que a transição seria até mais difícil. E o Santos parece que está levando um processo um pouco mais rápido, né, da expectativa que a gente tem do lado de cá olhando, né, que está se superando até, seria a palavra, de tantas mudanças que teve em pouco tempo, inclusive também na gestão, né, a troca de muitos membros da diretoria, do comitê gestor, toda essa novidade que o Santos mostrou nesses últimos anos. Então a gente imaginou que o Santos não fosse responder dentro de campo a toda essa transformação. E vendo o time jogar, parece que sim. Por isso que eu perguntei se surpreende. O santista ele tem uma confiança muito grande em revelações e na base. O Santos é um time muito mais revelador do que comprador, né? E é uma história, do DNA do Santos. Toda vez que você recorre à base, você consegue bons resultados e às vezes num prazo não mais curto do que imaginado. A gente recorreu à base. A gente foi buscar no Sub-20, que foi o time campeão da Copinha, né? Da última Copinha, a gente foi buscar jogadores que podiam formar no principal. Claro que muitas vezes, você antecipa passo na carreira desse jogador e o jogador passa a ter uma irregularidade, não tem uma constância, mas eu acho que a gente está conseguindo, num tempo relativamente curto, como você bem falou, a gente está conseguindo dar um tom, um conjunto para a equipe, porque você está mesclando jogador muito jovem com jogador já com mais experiência. E até que você construa um novo conjunto que a gente perdeu por saídas e por vendas, leva um tempo. Mas realmente a gente acha que esse tempo está mais curto do que a gente imaginava. O repórter Rafael Ramos tem uma pergunta também, presidente. Dentro desse processo, qual a avaliação do trabalho do Claudinei? Ele fica até o final do ano, fica para 2014? Já se tem alguma definição sobre a sequência do trabalho do Claudinei na equipe? Então, o Claudinei, quando o Muricy saiu, nós tínhamos no Claudinei uma figura vitoriosa, foi campeão de tudo, sub-15, sub-17, sub-20, né?
todas as categorias de base, ele tem uma história bonita na base do Santos, ele foi campeão paulista. Então nós tínhamos essa figura do Claudinei. Quando convidamos o Claudinei, ele ficou muito surpreso, ele estava no meio de um treino, quando ele foi chamado, para assumir o time principal. E ele ficou muito contente, ficou muito surpreso. E a gente conversando com o Claudinei, a gente percebe que o Claudinei tem um carinho especial pelos jogadores jovens, ele os conhece muito bem, ele tem uma convivência muito boa com eles. E o Claudinei teve uma qualidade, e isso nem sempre no futebol é fácil, ele soube conquistar aqueles jogadores já mais famosos, mais conhecidos e que têm um currículo maior. Então ele conseguiu se sair bem com os jovens que já confiavam nele e conseguiu conquistar a confiança dos mais velhos. Nem sempre é fácil no futebol isso para um técnico novo. Então ele conseguiu criar um ambiente bom, né? do mais jovem até o mais velho jogador. Ele conquistou a confiança, eu me lembro da apresentação que a gente fez dele, né? Ele falava da importância de ele conseguir a confiança, principalmente dos mais antigos, ser jovem, e na prática ele conseguiu. Então ele faz um bom trabalho, né? Quando ele era um funcionário do Santos, CLT, por prazo indeterminado, quando nós trouxemos para a condição de técnico, ele pediu para que fosse contratado, o contrato ele fosse mudado, como um técnico mesmo, com as cláusulas de rescisão, de multa de um técnico, e nós fizemos o contrato até dezembro de 2012. Até agora, o Claudinei veio correspondendo à expectativa do comitê de gestão, e o comitê de gestão está gostando bastante do trabalho do Claudinei. Mas ele faz parte do planejamento para 2014 ou a avaliação é que o Santos precisa de um técnico com mais bagagem, com mais currículo para a próxima temporada? Então, nós estamos fazendo planejamento para 2014 e esse planejamento vai ser apresentado ao comitê de gestão. Uma parte já foi apresentada, de elenco, e a próxima parte vai ser apresentada ao comitê de gestão daqui uma semana. Então, até o fim de outubro, a gente tem o planejamento de futebol 2014. E a gente faz uma série de análises, né? Essas análises, evidentemente, elas são condicionadas também a uma programação de orçamentária para 2014. Então, o Santos tem hoje uma política assim, muito rigorosa em termos de contratações, em termos de investimento, para que a gente possa ter assim, uma saúde financeira do clube que permita o equilíbrio. O Santos paga em dia suas contas, o Santos mantém-se com relação a fornecedores, aos jogadores, cumprindo suas obrigações tributárias, inclusive. Então, a gente vai, até o fim de outubro, ter uma ideia melhor do planejamento do futebol para 2014 e aí a gente avaliando, analisando plantel, comissão técnica e todos os profissionais. Presidente, aproveitando aqui os nossos internautas aqui querendo participar, e já tem algumas perguntas aqui, umas até meio chumbo grosso aí para o senhor. Uma é meio tranquila, eu acho. Do Daniel Pi, pergunta se ainda existe algum interesse em contratar o Bielsa para 2014. Então, nós... É o Daniel Pi, lembrando. Tá, Daniel. O Bielsa, o Santos acalentou um sonho de trazer algum treinador, ou Bielsa, ou da escola da Bielsa. A gente lembra que a escola mais contemporânea e mais vitoriosa de futebol tem o Bielsa como professor. E aí, Pepe Guardiola, Tata Martino, uma porção de técnicos que vêm da escola do Bielsa, e quando você conversa com esses técnicos, eles fazem assim referência elogiosa ao Bielsa. O Santos fez um esforço muito grande para trazer o Bielsa. Conversamos com o Bielsa muitas e muitas horas por telefone, além de conversa pessoal. Só por telefone foram porque ele é muito minucioso, ele fazia muita pergunta, e o Bielsa só viria em cima de um projeto. Ele não vem para um contrato de um ano e tal. E a gente, infelizmente, não chegou a um acordo, né, pelas exigências que o Bielsa fazia. O Bielsa só trabalha com 18 jogadores, quer que o jogador fique o dia inteiro no CT, quer que durma no CT, enfim. É toda uma mudança de cultura que a gente precisa fazer isso com algum cuidado. E no futebol a torcida tem pressa, as cobranças são rápidas e esse planejamento às vezes exige tempo. Então a gente tentou o Bielsa, não foi possível. Depois conversamos com o Tata Martino, fomos a Rosário fechar com o Tata Martino, damos a mão, tiramos fotografia juntos. E aí apareceu imponderável na vida dele, que foi o Barcelona, e perdemos o Tata Martino. Então, hoje, acho que voltar a discutir sobre o Bielsa, eu acho mais difícil.
Presidente, ainda mais um internauta aqui, o Ciro Marcondes, aí já sai um pouco do lado do treinador, querendo saber por que o Santos está tanto tempo sem o patrocínio Master na camisa. Isso. Então, nós em 2013, a gente não conseguiu o patrocínio Master na camisa, o marketing trabalhou bastante, bateu o mercado, se associou a estudo de brand, tentou oferecer produtos para determinados patrocinadores que tinham um perfil voltado ao Santos, mas a gente não conseguiu. A gente associa isso a dois momentos. Primeiro, uma retração do mercado, a uma verdadeira retração do mercado para patrocínio Master no futebol. O patrocínio Master no futebol ele chegou a preços muito elevados até o ano retrasado e hoje a gente vê uma revisão que ocorreu em 2013 e deve piorar em 2014 por ser ano de Copa, né? Então os clubes vão ter dificuldade com o patrocínio Master na camisa, né? Nos valores que tinha. Então o Santos teve essa dificuldade, o Santos evidentemente teve algumas ofertas, algumas propostas que a gente achava que o valor era muito aquém daquilo que o produto merecia. Claro que a gente trouxe a régua para uma realidade do mercado, mas as propostas que nós tivemos não achamos interessantes e a gente continua trabalhando. A gente continua trabalhando até o fim desse ano, tentando negociar pontual nos jogos que faltam e já estamos trabalhando também com a patrocínio máximo para 2014. A gente tem um marketing, né, que trabalha bastante, é muito ativo, e o Santos tem um privilégio de ter criado um grupo de santistas que são pessoas extremamente vitoriosas no marketing, que se reúnem voluntariamente, né? Tivemos a primeira reunião na Vila Belmiro recentemente. Então, são pessoas famosas e que estão ajudando o Santos voluntariamente, trazendo sugestões. Então, eu teria medo de citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, né? Mas vários marqueteiros famosos e santistas estão se reunindo e a gente hoje tem essa força adicional de pessoas muito influentes que eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai ter uma resposta do marketing melhor. Também perguntas do internauta aqui, o Nasser Abdala e também o Estevam Rodrigues, eles perguntam sobre a questão do estádio. O plano do Santos é reformar a Vila Belmiro, construir um novo estádio ou usar mais o Pacaembu aqui em São Paulo? Então, eu penso que na realidade do futebol não dá para os clubes grandes ficarem sem arena, né? O Match Day hoje é uma receita importante em qualquer clube de futebol da Europa e no Brasil vai ser assim também. Então o Santos, terminado o Mundial, dos clubes grandes, talvez seja o único clube que não venha ter arena. Então o Santos deseja uma arena? Deseja uma arena. O Santos é um time grande, o Santos tem 7 milhões de torcedores e tem que ter, seus dirigentes, uma visão de time grande, né? Tem que estar à frente do tempo e acompanhar as exigências do tempo. Então, o Comitê de Gestão do Santos, a presidência do Santos quer uma arena? Quer uma arena. Essa arena vai ser aonde, não é? Santos não tem terreno para uma arena, que seria o lugar ideal pela origem do clube, não é? Seria na região, nós participamos de 2 estudos de arena para a região, né? De empresas diferentes, locais diferentes, um master plan muito bonito, e na hora que você vai fazer o plano de negócio, o business plan, não fecha. Porque hoje você não depende só de uma arena, você tem que ter uma arena e um entorno para viabilizar aquela arena. A sua arena, ela não se sustenta. Então, nesses projetos que a gente fez na região da Baixada, você tinha que ter arena, tinha que ter um shopping, tinha que ter uma torre de escritórios, enfim, um entorno. O investimento é alto e não se conseguiu um business plan factível para uma taxa de retorno suficiente para atrair investidor. As taxas de retorno que a gente conseguiu nos 2 projetos eram mais baixas do que o mercado esperava, então você não consegue atrair o investidor. Hoje existe a possibilidade, o Santos que é uma arena em São Paulo, olha, nossa maior torcida hoje é em São Paulo, né? A gente tem muita torcida. O Santos tem que estar próximo da sua torcida. Então apareceu a oportunidade do Pacaembu. É até ruim para a gente estar falando, porque o Pacaembu é um bem público, é um patrimônio público. A prefeitura deve soltar uma licitação, a gente não conhece os termos, né? Mas se falar assim para a presidência do Comitê dos Santos, vocês querem usar o Pacaembu, ter o Pacaembu como uma segunda casa? Queremos sim, com muito prazer, né? Queremos estar perto do nosso torcedor de São Paulo, da Grande São Paulo,
E a Vila é nosso estádio, nossa casa, nossa sede. Então hoje, quando os investidores nos procuram, falam assim, quer usar o Pacaembu se for possível, se essa licitação que vai sair vai permitir uma arena, o Santos usaria? Usaria. E a Vila? Vamos fazer uma reforma na Vila, deixar a Vila como um estado boutique, um estado bonito, a nossa memória está lá na Vila, vamos fazer lá um restaurante temático, vamos ampliar o memorial, e aquela Vila passa a ser para o Santista um estádio menor, para eventos menores, e a gente vai jogar no Pacaembu, se for possível, perto de uma grande massa de torcedores, que a gente quer que aumente cada vez mais. Presidente, mas isso é imediato, assim, a curto prazo ou é a longo prazo? Então, com relação ao Pacaembu, a gente tem ouvido falar, né, que deve sair uma licitação. Então, vamos imaginar que essa licitação saia e que o investidor, para participar dessa licitação, para aquilo ser uma arena, tem que ter um time de futebol, né? Não tem arena sem um time de futebol dando nome. Os clubes de São Paulo todos já têm a sua arena, né? Então, como esse convite foi dito lá atrás, se o Santos daria o nome a essa arena, acho que pode perfeitamente dar o nome a essa arena, depende das condições. O Santos, ele não investe um tostão no estádio, ele não tem essa condição. Mas ele pode entrar com o investidor e ter uma arena na Baixada, pode entrar com o investidor e ter arena no Pacaembu. O Santos quer arena? Quer arena. A gente tem que pensar grande, tem que ter um espaço maior, um estádio maior, se possível na Baixada, e se não for possível na Baixada, pode ser no Pacaembu, que é muito bem localizado, o santista gosta, o paulistano gosta, então a gente tem o sonho da arena. Presidente, tem uma pergunta aqui, não é de internauta, é nossa aqui do Estadão, que há muito, desde que começou o processo da venda do Neymar, se discutiu muito, se debateu muito e alguns valores, o Santos falou alguma coisa, o Barcelona fala outra, nós, imprensa, descobrimos outros números e fica assim uma coisa aparentemente meio nebulosa. O Barcelona divulgou na apresentação do Neymar que a venda foi por 57 milhões de euros, depois ele acrescentou mais 8 milhões por causa da prioridade de alguns meninos da base, um deles seria o Victor Andrade. Assim, para a gente entender a lógica da coisa, o Santos tem um número, um valor que possa ser divulgado, que é esse valor real, e para onde foi o dinheiro? Assim, foi comissão para o Neymar, ficou uma parte para o Santos, a outra foi para o empresário. É possível o senhor esclarecer isso? Só para acrescentar, porque até a parceira questiona na justiça esse valor, né? Então... Que bom você fazer essa pergunta, né? E dar oportunidade para a direção do Santos esclarecer. O Santos tem muita tranquilidade e a gente vê muito esses comentários via imprensa, via notícias, via especulações, né? E acho que você está dando uma oportunidade ímpar para a gente esclarecer um assunto que para o Conselho está devidamente esclarecido, né? O Santos, por estatuto, quando você vende um patrimônio, você tem 15 dias, entrei para a Comissão Fiscal do Santos é eleita, né? A Comissão Fiscal do Santos é eleita, todos os contratos, ela dá um parecer, esse parecer vai para a Assembleia do Conselho Deliberativo que aprova. Então, o Santos, quando vendeu o Neymar, em 15 dias, entregou todos os contratos à Comissão Fiscal. Se a Comissão Fiscal faz análise dos contratos, dos recebíveis, das entradas, ela emite um parecer, esse parecer foi para a reunião do Conselho Deliberativo e foi aprovado. Então, do ponto de vista estatutário, do ponto de vista interno do Santos, não existe mais essa dúvida, isso está tudo bem esclarecido e o Comitê de Gestão cumpriu o rito que o Estatuto obriga, né? Do ponto de vista do grande público, né, aí vem essa sua pergunta e essa oportunidade. O Santos, quando se aproximou, primeiro deixar claro que o contrato do Neymar terminava em julho de 2014, ele ficaria livre, né? Estaria livre, então, de qualquer vínculo de direito federativo com o clube. Então, ele estaria livre para negociar com quem quiser. O Santos, que ousou lá atrás prorrogar o contrato do Neymar, né, resistindo a todas as tentações de uma venda, e acertou quando fez isso. Ganhamos muito mais com a permanência do Neymar, né, em todos os aspectos, o aspecto desportivo e não desportivo. Quando o Santos tentou usar novamente. Então, a primeira proposta do Comitê de Gestão, e eu falo com muita tranquilidade, eu sempre fui o porta-voz do Comitê de Gestão,
na negociação com o Neymar, por confiança dos meus pais. O Santos fez uma proposta com o Neymar até 2016. Então, prorrogar o contrato, que terminava em julho de 2014, até 2016. A gente fez uma engenharia, como a gente tinha feito lá atrás, passar 90-10, né, da imagem, a gente fez uma engenharia. E essa engenharia era baseada que a gente ia transferindo paulatinamente percentuais de direitos econômicos que o Santos tinha para o Neymar. E ele sairia em 2016 com direitos econômicos maiores, né, e o Santos mantinha direito federativo. Bom, essa tentativa foi frustrada depois de várias reuniões, porque na realidade o pai do Neymar tinha uma proposta da Europa e que nenhum clube brasileiro poderia cobrir. Ele reconheceu o esforço do Santos em tentar renovar o contrato e nos falou da proposta, dos valores da proposta que ele tinha. Não, diante dessa proposta não haveria mais o que se discutir. Então ele sairia em julho de 2014 livre. Conversando com o pai do Neymar, que o representa muito bem, e com quem a gente sempre teve uma boa relação, tanto o pai como o atleta, o pai do Neymar entendia que a melhor coisa para o filho dele era sair em dezembro de 2013, né? Dezembro de 2013, para que ele chegasse, ficasse 6 meses na Europa e viesse para o Mundial já mais amadurecido, depois de um período lá. E ele dizia uma coisa, né, que o Brasil já tinha, o Neymar estava naquela fase que ele, uma fase ruim, estava sendo muito vaiado, e o pai tinha muito medo. Ele falava, olha, o Brasil já definiu aqui um herói e um bandido, né? Se perder, o bandido já está definido. Então eu queria que meu filho ficasse 6 meses na Europa, com um contrato com outro clube, para que chegasse mais amadurecido e tirasse essa carga dele. Então, falei, então tá bom, para sair em 2013 ele assinava um pré-contrato. Então ele disse assim, eu quero também que meu filho vá para a Copa das Confederações sem nenhum problema. Ou você, Santos, fala assim, nós vamos segurá-lo até dezembro de 2013 e assinam um pré-contrato. Ou, se vocês tiverem que vender, vendam antes da Copa das Confederações. Eu quero que meu filho vá para a Copa das Confederações só pensando em futebol, que é a grande oportunidade dele vencer esse momento ruim. Então eu vou dizer para o meu filho, filho, você vai ficar no Santos até o fim do contrato. O filho, você está sendo vendido e vai embora do Santos e vai essa definição para a Copa das Confederações. Olha, então o Santos tinha na realidade 1 mês para resolver isso, né? E nós tínhamos recebido do Neymar uma proposta do Barcelona, né? Conversamos com o Barcelona, particularmente em Madrid, conversando com o presidente do Barcelona, com o vice-presidente do Barcelona, com o diretor de esporte do Barcelona. Fizemos reuniões, evidentemente o Santos numa situação de inferioridade, né, no mercado desse, porque ele sabia que ele teria em julho de 2013, de 14, Barcelona sem gastar, né? Sem ônus nenhum. Sem ônus nenhum. E a gente conseguiu negociar e cresceu, a partir dessas conversas, outros interesses do Santos e no Barcelona, né? Então nós negociamos finalmente o Neymar com o Barcelona antes da Copa das Confederações. Ele foi tranquilo com a situação definida, como desejava, e nós fizemos 4 contratos com o Barcelona. O contrato de transferência do Neymar, 17 milhões e 100. 17 milhões e 100 de euros. Euros, né? 17 milhões e 100 de euros, 40% foi transferido para a DIS, que era o direito, e 5% para a TEISA, né? Depois, tem um outro contrato de 2 milhões de euros, que se ele, o período que tiver no Barcelona, ele for um dos 3 indicados para o melhor jogador de futebol, a Copa da FIFA, né? O Santos recebe 2 milhões de euros. Se ele for agora, um dos 3, 40% para a DIS, 5% para a TEISA, né? Então, esses são os 2 valores referentes à transferência do Neymar. Nós aprendemos com o Barcelona, tinha uma estrutura de base que a gente sempre sonhou. E fizemos aí um convênio com o Barcelona. Esse convênio tem troca de informações, troca de tecnologia. A gente pode mandar os nossos técnicos da base para Barcelona, fazer um estágio e vice-versa. Eles estão trazendo metodologia para a gente. E eles tinham preferência em condições de igualdade sobre 3 jogadores.
E esse convênio foi atribuído valor por essa condição de igualdade entre pelo menos 3 jogadores de 7 milhões e 900 mil euros, que o Santos também recebeu. E a gente contratou os 2 amistosos, né? Primeiro amistoso em Barcelona, com toda a receita do amistoso para o Barcelona e o Santos sem custo. E o segundo amistoso no Brasil, com toda a receita para o Santos e o Barcelona sem custo, né? Custo que eu falo é transporte, certo, essas coisas de estadia. A gente disse para o Barcelona na época que é muito difícil a CBF liberar no meio do campeonato dado para você. A gente tinha tentado fazer excursão e não tínhamos conseguido. Como a CBF liberou São Paulo para participar do torneio, a gente ficou com a nítida impressão que eles não liberariam até porque o Santos tinha sido o primeiro clube a ser convidado a participar do torneio, né, da Alemanha. Então eles liberaram a gente sabe que só pela condição de ter liberado São Paulo. Então a CBF, para compensar, liberou o Santos para participar do jogo amistoso lá. E a gente sempre disse que era muito difícil conseguir essa liberação. Então o Santos, se precavendo, disse que não podendo realizar o segundo amistoso, o Santos recebe 4 milhões e meio de euros, que é o 4º contrato. Então nós temos 4 contratos com o Barcelona, 2 referentes à transferência do Neymar, 17, 100 e 2 milhões, e 2 pela relação criada entre Santos e Barcelona. Um da base 7.900 e o outro dos 4 milhões e meio se não houver o segundo amistoso. Esse segundo amistoso que eu queria terá só, ou não? Eu queria insistir ainda no que você falou. Isso feito, documentos aprovados, Conselho Fiscal, Comitê de Gestão, o vice-presidente do Barcelona, né, Zé Maria, que eu conheci lá na negociação, deu uma declaração que o Neymar tinha custado ao Barcelona 57 milhões de euros. Pronto. E aí se criou uma confusão danada, né? 57 milhões de euros, o que foi? Então, o Comitê de Gestão, nós notificamos o Barcelona exigindo explicação para quem que ele pagou esses 57 milhões. De onde chegou esse número aí, 57 milhões? Recebemos a carta, que também mandamos para o Conselho Fiscal, que também foi para o Conselho Deliberativo, dizendo que o Santos recebeu 17,100 e 2 lá se for o melhor atleta, um dos 3 melhores indicados. A FIFA também questionou o Barcelona, e o Barcelona, a gente tem a cópia, a resposta. Respondeu a FIFA dizendo que pagou para o Santos. Então, se o Barcelona gastou 57 milhões, ele já declarou para a FIFA, para o Santos e para todo mundo, e os documentos mostram que para o Santos foi 17, né, e 100, e mais 2 se o Neymar for, né? Isso na transação do Neymar. Agora, para quem que ele deu os 57, eu acho que seria o conselheiro do Barcelona que tem que perguntar para o presidente do Barcelona para quem que ele deu 57. A gente tem até ideia. Gente, com certeza ele deu para a comissão de gente que estava aqui trabalhando por ele, na negociação. Então, para quem que ele deu, ele tem que explicar para quem ele deu. Cabe ao Barcelona explicar. Para o Santos, a explicação que tem é essa que já foi dada em todos os meios. O segundo amistoso, o Santos vai receber os 4 milhões ou vai ser disputado? Então, esse amistoso ele tem um prazo, ele é de 1º de julho a 20 de setembro. Né? Então, nesses anos que o Neymar estiver lá, se a gente pleitear o amistoso e não conseguir, né, independente da vontade do Santos, CBF ou alguém, patrocinador, televisão, não deixa, então o Santos recebe os 4 milhões e meio de euros. Hoje, se você perguntar, a gente não tem essa ideia, porque a gente tem que pensar isso agora em 2014. O Santos defende quando a gente foi criticado por conta do amistoso, o Santos defende uma tese que a elite do futebol, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de tática, de tudo, está na Europa. Né? E acho que hoje a gente tem que fazer o caminho inverso que os times europeus fizeram. A gente tem que fazer amistoso, não tem que ter medo, o Santos não tem que ter medo de fazer amistoso com nenhum clube europeu. São Paulo fez um amistoso, perdeu de 2, do time campeão europeu, e acho que foi muito bom para o São Paulo, ele foi, conheceu o mercado, ele se divulgou, fez uma troca de informações, e isso os clubes brasileiros devem fazer. O Santos tem vontade de fazer amistosos com times europeus. Eles estão na nossa frente, do ponto de vista de organização, do ponto de vista tático e do ponto de vista de qualidade de futebol.
é importante que haja esse intercâmbio. Presidente, infelizmente o nosso tempo acabou. Daria para a gente ficar aqui até amanhã debatendo mais sobre o Santos, mas eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, de esclarecer algumas coisas que o torcedor do Santos certamente gostaria de saber, e eu convido o internauta a acompanhar um pouco mais da entrevista no esportestadão.com.br, que nós vamos falar um pouco mais com o presidente, mas aqui na TV Estadão a gente fica por aqui. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade e estou sempre à disposição.